Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor. Uma mensagem que hoje é um dia de domingo, então tirei para fazer essa mensagem, procurando saber por que foi que Jesus ele amaldiçoou a cidade de Cafarnaum. Então vamos procurar entender por que foi que Jesus ele amaldiçoou a cidade em que ele residia. Uma cidade em que muitos discípulos de Jesus Cristo, foi chamado naquela cidade, naquela região. Então, por que foi que Jesus amaldiçoou a cidade que ele mesmo residia, que ele fixava ali? Tá bom? Ficou marcado pelos... Cafarnaum, ela ficou marcado ali pelos feitos, pelos milagres que Jesus fez ali naquela cidade. Então ela ficou marcada pelos feitos que Jesus fez nela. Jesus nessa cidade, Jesus Cristo, começou a exercer o seu ministério ali em Cafarnaum. A cidade foi realizada em muitos milagres que Jesus fez ali em Cafarnaum. Cafarnaum pertencia à região da Galiléia, era uma cidade bem desenvolvida, né? Chegando ali até um ponto onde se recolhia os impostos, uma cidade bem desenvolvida comercialmente ali. E aí Jesus amaldiçoou ela. A cidade tinha uma forte presença de romanos na época e galileus. E a Bíblia diz que tinha uma relação muito pacífica ao ponto do Tertuliano ter construído ali uma sinagoga na cidade. Você vê que a cidade ela era bem desenvolvida, Cafarnaum. A sinagoga teve lá, de origem aramaico. O nome Cafarnaum significa vila de Naú. Apesar do significado não tem a ver com a referência bíblica ou arqueológica que relacione a cidade ao profeta Naú. Não tem nada a ver. Além disso, Cafarnaum não foi uma cidade citada em nenhum momento no Antigo Testamento. Como nós acabamos, né? O ministério de Jesus Cristo começou ali na cidade de Cafarnaum. Por volta dos 30 anos, Jesus Cristo tinha de idade, iniciou ali o seu ministério, a sua vida pública, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 3, 23. Depois de ter sido rejeitado em Nazaré, Jesus Cristo foi rejeitado em Nazaré. E Jesus passou a morar ali em Cafarnaum. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 4, verso 3. Então Jesus ele ficou morando ali, ficou fixado ali naquela cidade chamada Cafarnaum. A cidade foi um ponto estratégico para o ministério, pois dali era possível transitar a pé ou de barco por toda a Galiléia. E os arredores ali era andar de pé, de barco ali naquela região. Veja, Jesus começou o seu ministério com quantos anos? Por quê? Apesar de toda a estrutura da cidade, Jesus se fixou em Cafarnaum. Para que fosse cumprido o que havia sido profetizado ali pelo profeta Isaías, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 9, verso 1. Cristo realizou muitas maravilhas, muitos milagres ali na cidade de Cafarnaum. E os arredores da cidade, boa parte dos seus discípulos era daquela cidade, daquela região, das proximidades por ali. A maioria dos discípulos de Jesus Cristo saiu tudo dali. Alguns milagres que ocorreram em Cafarnaum, nós podemos lembrar de alguns. A cura do servo do Tertuliano foi curada ali em Cafarnaum. O Tertuliano romano, a cura dos, né?
E a cura da sogra de Pedro também foi ali em Cafarnaum, que está escrito no livro de Mateus 8, 14 e 15. Outros milagres também Jesus fez, a cura de um homem endemoniado na sinagoga, que também está escrito no livro de Marcos, capítulo 1, o verso 23 e o 26. Jesus cura doente, endemoniado, tudo naquela cidade. Tudo naquela cidade, muitos milagres aconteceram. A cura do paralítico também, lembramos agora, trazido, né, através dos seus amigos, que foi ali pelo telhado, né? Lembremos agora de mais um milagre. Outro também que nós estamos lembrando agora, a cura do filho de um homem nobre, que está escrito no livro de João, capítulo 4, verso 46 aos 50. Outros momentos tão importantes em Cafarnaum e ali na vizinhança, muitos milagres foram ocorridos na época de Jesus. E apareceu alguns discípulos que foi chamado, Mateus foi chamado ali daquela região. Jesus também chama os seus discípulos, chama João, tudo daquela região ali em Cafarnaum. Também teve o milagre da moeda na boca do peixe, que está no livro de Mateus 17, 24 ao 27. Jesus ensina também na sinagoga, no sábado, toda naquelas regiões, né, de Cafarnaum aconteceu muitas maravilhas, aconteceu muitos milagres. Também aconteceu lá o sermão do pão da vida, que está escrito no livro de João, capítulo 6, verso 59. Jesus também anda ali sobre as águas, que está escrito no livro de João, capítulo 6, verso 16, 24. Apesar de tantas maravilhas que Jesus ocorreu na cidade, Jesus também, ele profetizou ali a destruição de Cafarnaum. Jesus fez tanta maravilha e Jesus profetizou sobre a destruição da cidade de Cafarnaum. Você sabe por quê? Pela incredulidade do povo. Jesus fazia muitas maravilhas, mas o povo era incrédulo. Veja também quais foram os milagres de Jesus, onde encontra-se na cidade de Cafarnaum. Atualmente, né, ali, Jesus fez muitas maravilhas, né? Nós não sabemos a localização específica da cidade segundo as referências, ninguém sabe onde fica, né? Mas nós sabemos que Jesus fez grande maravilha naquela cidade. Ele residiu ali, saiu muitos discípulos dali, que ele chamou para seguir o seu ministério. Mas Jesus amaldiçoou aquela cidade. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Na cidade dele, ele saiu porque ninguém creia. Achava que ele era filho de Maria, de José, né? Então ele saiu para residir na cidade de Cafarnaum. E lá ele fez muitos milagres, muitas maravilhas. Uma cidade progressiva, né? Mas as pessoas eram muito incrédulas. Aí Jesus foi, né, amaldiçoou a destruição daquela cidade. A pior coisa que existe no ser humano é a pessoa ser incrédulo. O que é ser incrédulo? Não crer na palavra de Deus. Aí diz, como assim eu posso crer? O que você pode crer é que você tem que crer que Jesus Cristo, ele morreu na cruz por cada um de nós. O incrédulo é aquele que não acredita, que não crê, né? Então chama-se a incredulidade, é uma coisa terrível, por isso que Jesus destruiu aquela cidade onde ele residia, uma cidade progressiva, uma cidade que ele fez grande milagre, e dali também daquela cidade, ele saiu dali muitos discípulos ali daquela cidade e daquela região, como João, Mateus e outros, né? Então é isso, tá bom? Esta é a mensagem dessa tarde. E que Deus te abençoe. E amanhã, às 2 horas da tarde, nós estaremos também fazendo esse trabalho, tá bom? Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Inácio Odon. A minha esposa chama-se Irmã Lourdinha. E todos os dias, a partir das 2 da tarde, estamos anunciando o Evangelho de Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.